Jesus vai direto para a ordem. Essa é a ordem que vocês devem cumprir. Marcos capítulo 16, versículo 15. E qual é a ordem de Jesus? Ele diz assim: olha, vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, e quem não crer já está ou será condenado. Ou seja, Jesus diz assim, ó, pode voltar até no início do versículo: por todo o mundo, ou seja, em todos os lugares que você passar, pregue o evangelho anunciando as boas novas do reino de Deus. Pregue, anuncie, dê testemunhos do que Deus pode e tem feito na sua vida, através da sua vida e de tantas outras pessoas que receberam o evangelho de Cristo Jesus. E para quem nós devemos pregar? Toda criatura, ou seja, queridos, todas as pessoas, seus vizinhos, seus amigos, seus familiares, seus parentes mais distantes, seus colegas de trabalho, ali na frente da igreja, dentro da igreja, por onde você passar, nós precisamos pregar o evangelho de Cristo Jesus. É uma ordem dada por Ele para nós, é a ordem que Ele deixou para nós. Aleluia. Queridos, nós temos que ter no nosso coração a percepção e a certeza que toda vez que você tem um encontro com uma pessoa, você tem uma oportunidade para anunciar e falar de Cristo Jesus. É interessante que quando eu conheço uma pessoa, isso pode ser lá no prédio onde eu moro, isso pode ser em lugares por onde eu passo, eu faço questão de perguntar, pastor Anderson, o que é a pessoa, além do seu nome, eu depois pergunto com o que ela trabalha, o que ela faz. E sabe por que eu faço isso? Porque depois dela me dizer o que ela faz, o natural das pessoas, elas nos perguntarem o que nós fazemos. E eu sempre falo com muito orgulho, mas com muita humildade. Eu digo assim: eu sou pastor da Assembleia de Deus. E às vezes as pessoas: o senhor é pastor da Assembleia? Sim, sou pastor da Assembleia de Deus. Um dia lá no passado, eu e a minha família não conhecíamos a Deus, não conhecíamos os planos que Deus tinha para a nossa vida, e as nossas vidas estávamos num mar revolto, num mar de tempestades. Mas quando nós conhecemos Jesus, Jesus restaurou o nosso casamento, Deus restaurou a nossa família, nos abençoou, algo extraordinário que só Jesus Cristo poderia fazer por nós. E as pessoas ouvem, e por fim eu digo assim: assim como Jesus fez na minha vida, Ele quer e pode fazer na sua vida também. Gente, isso é como uma flecha, chega no coração das pessoas. Mas nós temos que fazer isso com convicção, com certeza, e não com medo ou receio do que as pessoas vão pensar ou vão dizer. Nós precisamos fazer isso sim com alegria no coração, tendo em mente que se nós estamos no caminho da salvação, se nós estamos salvos por Cristo Jesus, quantos creem que estão no caminho da salvação? Levante a sua mão. Você tem que lembrar que muitas pessoas ali fora não tiveram essa oportunidade ainda, estão vivendo como num naufrágio, se afogando. E se hoje partirem ou amanhã partirem sem Cristo, eles não vão se salvar. Esta situação se torna como uma urgência para nós, deve se tornar uma urgência, em que nós não podemos mais esperar. As oportunidades já estão aí, as oportunidades já se formaram. O que nós devemos fazer é apresentar Jesus como único Senhor e Salvador, o único que pode nos trazer a salvação.
Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer que todos pecaram e carecem da graça de Deus. E veja, o amor de Deus nos alcançou através de Cristo Jesus, porque em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E sabe qual é a prova desse amor? Romanos capítulo 5, versículo 8, Romanos 5, 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo, o quê? Ter morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Quantos são gratos a Deus por Cristo ter morrido por nós? E veja, não é uma pessoa qualquer, não é mais um ser humano qualquer, não, é o Filho de Deus. João capítulo 16, aliás 14, 6 diz: eu sou Jesus, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só tem um caminho, só tem uma verdade que nós podemos confiar, e só tem um que pode nos levar para o céu, e Ele é Cristo Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas não basta nós ouvirmos até aqui, há uma necessidade que as pessoas também se rendam a Cristo Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou. Lembra dos apóstolos? Lembra de Tomé? Lembra dos outros? Eles creram no início? Não, mas olha o que a Bíblia diz: creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quantos salvos nós temos aqui? Quantos creem nessa verdade? Mas escute, olha o próximo versículo, o 10, porque com o coração se crê para a justiça. Sabe que justiça é essa? Justiça é a vontade de Deus, ou seja, Deus quer que todos se salvem, que nenhum se perca. Por isso que nós temos que crer no coração, do contrário, isso não se manifesta em nossas vidas. E com a boca se confessa a respeito da salvação. É como um contrato em que se aparece para você assinar, firmou o contrato, está firmado. Mas olha, o texto não termina, no 11 ainda ele vai dizer: porquanto a Escritura diz, sim, a Escritura, esse livro que nós conhecemos, que você tem, aquele que crê não será confundido. Quantos podem glorificar a Deus? Obrigado, meu querido. Aquele que crê não é confundido, não vive com medo, não vive com incerteza, mas sim com a convicção de que se não estivermos mais aqui, ou seja, se partirmos dessa vida, estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia! Nós temos que viver essa verdade, temos que guardar esses versículos, temos que transformá-los em uma convicção tão grande que se torne um testemunho vivo para toda e qualquer pessoa que nós falarmos do amor de Deus. Crer com o coração e confessar com a boca. Se nós temos alguém aqui essa noite que ainda não teve essa oportunidade, hoje você vai ter essa oportunidade. O maior milagre de Deus acontece através desta palavra.